Irmão Reverendo Ricardo Ribeiro, a quem eu convido para que assuma o púlpito nesta hora. Graça e paz, irmãos. Que bom, né? Deus pelo menos trouxe vocês aqui nesta manhã para ouvir a sua mensagem. Eu creio assim no poder da palavra de Deus e sei que Deus sempre tem algo para nos comunicar. E se vocês estão aqui nesta manhã é porque Deus de fato deseja falar ao coração de vocês, assim como também tem falado ao meu. A palavra do Senhor, creio, já está aí projetada na tela. Ela fala da epístola de Paulo aos Filipenses. Paulo foi o autor dessa epístola e ela muito pode acrescentar a nossa vida e a nossa espiritualidade. O texto, ele nos diz, no capítulo 3, a partir do verso 12, diz o seguinte: não que eu tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o versículo de número 15 nos diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. E versículo 16 nos diz assim: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Versículo 16: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor nesta manhã que tão bonita, Deus, onde o sol brilha, e também, Senhor, é um dia de festa, é um dia de comemoração, ó Deus, e temos também a oportunidade de ouvir a Tua mensagem e também estar na companhia de muitos irmãos. Sabemos que grandes coisas o Senhor nos promete, Senhor, neste domingo, no primeiro dia da semana e também, quem sabe, no transcorrer dessa semana. O nosso coração se abre nesta manhã, ó Deus, por saber que o Senhor está neste lugar, que o Senhor tem cuidado do seu povo e certamente há também de falar ao nosso coração pela sua palavra. Senhor, que o Senhor possa nesse momento, ó Deus, tirar da nossa mente tudo aquilo que nos impede de ouvir a Tua voz nesta manhã e ser ricamente abençoado pelo Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai, e é isso que nós buscamos aqui, Senhor, neste dia, porque queremos crescer, queremos nos desenvolver na fé, Senhor, e alcançar a estatura daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Assim nós te oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa epístola de Paulo talvez seja um dos livros que mais tem enriquecido a minha vida e o meu ministério. Porque apesar de serem poucos capítulos e poucos versos também, ela traz uma profunda riqueza de detalhes que são importantes para o crescimento e o desenvolvimento de cada um de nós que somos a igreja, que somos o povo de Deus. Eu queria pensar nesta manhã sobre crescimento, porque não existe razão maior para estarmos todos os dias lendo a Bíblia, né? Orando, buscando a Deus, se nós não conseguirmos enxergar, à medida que os anos avancem, esse crescimento específico da nossa vida e da nossa espiritualidade. Eu percebo que a igreja de Filipos, que os irmãos filipenses, eles, mesmo sendo uma igreja ainda nova, na época que Paulo escreveu essa epístola, eles já davam profunda demonstração na sua caminhada com Deus, desse crescimento.
Paulo, quando escreve essa igreja, Paulo dá destaque a algumas questões que fazem com que a gente enxergue dessa maneira. Por exemplo, Paulo fala de Epafrodito, um homem dedicado à obra de Deus e que não media esforços para ir ao encontro de Paulo quando Paulo precisava. Essa igreja participava e insistia em contribuir para que a missão que Paulo exercia, o trabalho evangelístico que Paulo sempre se mostrava atuante, era com os recursos financeiros dessa comunidade ainda nova que Paulo contava para fazer as suas viagens. Paulo diz que essa igreja, ela participou assiduamente do trabalho de Paulo, do ministério de Paulo. Essa igreja quando foi fundada, ela foi fundada às margens dos rios, ou seja, não era uma igreja rica, não era uma igreja que os recursos financeiros eram favoráveis para que a expansão da obra de Deus pudesse acontecer. Mas ela também tem uma mulher que logo no nascedouro da igreja é uma mulher da alta sociedade, Lídia, e essa mulher, ela era rica, ela tinha grandes posses e também tem a oportunidade de pertencer ao corpo de Cristo. Paulo também fala de duas mulheres, Evódia e Sintique, duas mulheres que trabalharam duro na obra e que num dado momento elas se desentendiam ali por questões políticas, e Paulo dá um conselho a um fiel companheiro de jugo, não sabemos o nome, mas que pudesse ali se aproximar delas e mediar esse conflito. Veja que esta igreja, desde o seu nascedouro, ela tinha pessoas ali preparadas, pessoas pontuais para o quê? Para contribuir para a expansão do reino. E o Paulo, quando escreve o capítulo 3 e fala sobre o assunto do capítulo 3, a preocupação de Paulo agora é manter essa igreja no caminho do crescimento. Mas havia ali naquele local e naquela região, naquela comunidade, pessoas que não estavam preocupadas de fato com o crescimento, muito pelo contrário. Os judaizantes que estavam infiltrados na comunidade de Filipe, eles estavam preocupados em desviar aqueles irmãos da fé, da crença de que Cristo de fato, por meio da graça de Deus, foi esse agente transformador que os conduziu na direção de Deus. Deus nos salvou mediante a fé em Jesus Cristo, e é essa a visão do apóstolo Paulo, que Paulo está aqui fazendo questão de persuadir esses irmãos, que não se desviassem da doutrina que ele já havia ensinado. Mas por outro lado, se Paulo acreditava na graça e era fiel a Deus nas doutrinas sagradas, principalmente na doutrina da salvação, esses judaizantes estavam ali persuadindo e influenciando pessoas que estavam dando seus primeiros passos ao quê? A se voltarem para a lei, a se regozijarem no mérito da circuncisão como obra de salvação do homem que estava perdido. Então, para os judaizantes, a salvação era um mérito humano, não havia uma participação humana. Para Paulo, a salvação era graça. Deus foi gracioso com ele, salvando. Deus foi gracioso com aquela comunidade, acrescentando pessoas diariamente, para que aquela igreja pudesse se consolidar naquele caminho. Então vejam, queridos, que a nossa vida e a nossa relação com Deus, ela precisa estar baseada nas doutrinas sagradas, na convicção daquilo de fato que nós acreditamos, mas ela também é fruto de uma necessidade que nós temos de buscar o crescimento. E quando eu olho já no versículo de número 12, eu vejo Paulo dizendo assim: não que eu tenha recebido ou que eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Jesus. Então veja que Paulo, já no versículo de número 12, respondendo aos irmãos e os judaizantes da época, que estavam ali tentando desviar os irmãos da fé, Paulo usa aqui o mesmo verbo 3 vezes: recebido, obtido e conquistado.
para chamar a atenção desses irmãos de que a fé que ele tinha em Deus, de a salvação que ele havia conquistado, não era fruto do seu mérito ou de alguma coisa que ele pudesse fazer para alcançá-la, mas era fruto da graça de Deus. Paulo está dizendo aqui que Jesus Cristo, que ele foi conquistado por Cristo. Não foi ele que conquistou a salvação, foi Cristo que conquistou para ele. Isso tem que ficar claro para nós, irmãos, porque nós precisamos ter a clareza daquilo que nós somos, mediante na casa de Deus, na obra que Deus realizou na nossa vida. Nós precisamos ter consciência de que nós fomos alcançados por Cristo mediante o que? A sua morte na cruz. O sacrifício expiatório de Deus é que trouxe para nós o perdão, para que a gente pudesse realmente se voltar para Deus. Nós éramos inimigos de Deus no passado, e é isso que Paulo está mostrando aqui, mas foi por meio da obra de salvação que Cristo realizou na cruz, é que nós fomos alcançados e salvos por Deus. Nós precisamos entender que ao longo desses 35 anos que a Igreja Betel, desde a sua fundação até os dias de hoje, o trabalho que vem sendo desenvolvido, ele vem sendo desenvolvido baseado o que? Nas Escrituras Sagradas. É óbvio que alguns trabalhos podem ser questionados, alguns irmãos podem ser questionados na sua fé, mas isso não invalida as coisas que Deus operou, as pessoas que Deus salvou nesta comunidade, que hoje estão a serviço de Deus, não mais na Betel, mas em outras comunidades. São pessoas que de fato estão vivendo a verdadeira fé em Jesus Cristo e dando aí os seus frutos mediante ao seu trabalho, onde quer que eles estejam. Nós precisamos ter em mente que foi Deus que nos salvou e que nos colocou nesta comunidade. É Deus que tem trabalhado na nossa vida. E o que Paulo está mostrando aqui, que o mérito de tudo isso não é nosso, mas é do trabalho e da obra que Cristo realizou na cruz. Mas ele vai dizer também, como resposta, ele diz ainda no verso 13: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e eu avanço para aquelas que diante de mim estão. Primeiro Paulo diz o seguinte, no verso de número 13, ele diz: não julgo havê-lo alcançado. Essa resposta de Paulo faz um sentido tremendo para aquelas pessoas que estavam ali dizendo que estavam se gloriando na questão da salvação baseada nos seus méritos. Para eles, a fé não precisava, a caminhada, a trajetória da sua fé não precisava mais ser, digamos assim, desenvolvida, aperfeiçoada, porque eles já se julgavam ali pessoas tremendamente espirituais. Eles não tinham mais o que aprender, e eles estavam ali persuadindo as pessoas também, para que não buscassem o crescimento, mas buscassem viver a salvação mediante as obras. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos, assim como Paulo aqui, ter como alvo, buscar o crescimento, entender que Deus já começou essa obra, e Paulo fala isso logo no capítulo 1 de Filipenses, onde ele diz, aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Então a visão de Paulo é: Deus começou a obra no coração de vocês, Deus começou a obra também no meu coração, e eu tenho certeza que aquilo que Deus começou, é desejo também do coração de Deus que essa obra tenha crescimento, que ela continue, porque ela só vai se findar no dia que Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. É nesse dia que a igreja, de fato, haverá ressurreição. É nesse dia que nós estaremos num corpo totalmente a imagem e a semelhança de Jesus Cristo, onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento. Mas até lá, nós temos muito que fazer como igreja, nós temos muito que amadurecer na nossa fé. Então Paulo está dizendo para esses irmãos: escutem, aprendam. Existem muitas coisas para que a gente ainda faça, para que a gente ainda se desenvolva. Deus só começou essa obra, mas Ele tem coisas extraordinárias para fazer na nossa vida. É por isso então que Ele está dizendo aqui: irmãos, eu não me julgo haver alcançado isso.
Mas uma coisa eu tomo como decisão na minha vida desde que Cristo me alcançou. Ele diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Queridos, nós precisamos tomar uma decisão da nossa vida se a gente quiser crescer. Nós precisamos deixar o passado, que a Bíblia diz que Jesus, Ele perdoou os nossos pecados e Ele não se lembra mais de tudo aquilo que nós fizemos. Mas infelizmente, muitas coisas ainda do nosso passado, elas impedem que a gente de fato tenha crescimento. Muitas pessoas estão presas, não conseguem se desenvolver, e isso fica muito claro para mim que trabalho com desenvolvimento humano, quando eu escuto pessoas que dizem que eu não passei numa faculdade pública porque eu não tive uma infância, eu estudei em colégios públicos, eu tive um ensino de péssima qualidade, a minha escola ficava mais fechada, mais em greve do que funcionando, e os recursos que a minha família tinha não eram suficientes sequer para comprar livros. Então a gente vê pessoas o tempo todo querendo contar uma história de auto-engano para si mesmo. Pessoas que ficam se justificando em situações para não viver uma vida melhorada, para não produzir crescimento, não alcançar, se projetar no meio da sociedade, não ocupar os bancos da igreja, as posições dentro da igreja, as posições dentro da sociedade, porque se escondem e se enganam atrás de coisas que ficaram para trás. Paulo está dizendo aqui: Deus operou uma obra maravilhosa no seu coração. O que Cristo fez na vida de vocês, ó povo filipenses, é uma coisa tremenda e tão maravilhosa, mas o que está para por vir, o que está por acontecer na vida de cada um de vocês, ainda é algo extraordinário e que depende da projeção e do crescimento de cada um de vocês. Deus, Ele fez o que competia a Ele, irmãos. Deus, Ele salvou por meio de Jesus Cristo aquele povo filipenses, da mesma forma que salvou a mim e a você que estamos aqui nesta manhã. Mas Deus também espera de mim e de você que a gente busque esse crescimento, que a gente possa perceber as coisas que estão diante de nós, que ainda estão por acontecer, e que a gente esteja à altura das oportunidades que surgem para todos nós. Houve um tempo na minha vida que eu vivia reclamando de tudo. Houve um tempo na minha vida que eu vivia ali desejando alcançar o ministério e poder pregar a palavra de Deus numa igreja, ser um ministro da palavra de Deus. E eu ouvia as histórias contadas por algumas pessoas da minha denominação, a denominação presbiteriana, que sempre falavam numa direção de que a culpa de algumas pessoas não chegarem a uma ordenação como ministro e chegarem a ser um ministro, da igreja, era por conta de algumas ações e algumas manobras políticas. E eu fui ouvindo isso durante todo o seminário. E eu fui vendo pessoas desistindo do seminário, desistindo dos estudos e desistindo da igreja e saindo da nossa denominação. E aquilo, eu confesso que muitas vezes eu me sentia estranho com aquilo. E em algum momento eu já começava a pensar que era assim que funcionava. Até que eu comecei a dar os primeiros passos. Eu pude perceber algumas dificuldades ao longo do caminho. Eu vi resistência de fato, coisas que parecia que estava realmente cooperando para a fala daquelas pessoas. Mas, irmãos, o tempo passou, as dificuldades foram superadas e estou aqui pregando a palavra de Deus. Deus foi gracioso comigo. Deus me deu condições e forças para que ali, claro, também com a minha dedicação, com a minha entrega, eu pudesse alcançar os meus objetivos até chegar à ordenação. Não pense que a vida foi fácil para mim, e não tem sido até hoje, porque todas as vezes que eu subo no púlpito, eu sinto essa responsabilidade de melhorar e crescer e me aperfeiçoar na minha fala, na forma, na minha oratória, na maneira como, na minha exposição do texto. Tem coisas que ainda existem, que estão ainda, digamos assim, para serem alcançadas, de modo que eu me torne aquele pastor que eu reconheço que eu tenho, que eu posso ser.
A vida nos leva para um lugar de crescimento. O que Deus nos espera aqui, e através da mensagem de Paulo, é que a gente tenha isso em mente, que a gente não se acomode, que a gente entenda que a vida não, que Deus não nos plantou nesta comunidade, Deus não nos salvou para sermos as mesmas pessoas. A única forma de você pensar sobre o seu crescimento é: olhe para trás. Olhe para os 5 anos da sua vida, na sua caminhada com Deus. Não precisa olhar para os seus 20, 30 anos de ministério, se é que de fé, se é que você já tem. Mas veja o crescimento que você teve pelo menos nos últimos 5 anos. O que você alcançou? Como Deus trabalhou no seu coração e na sua vida? Porque quando eu olho o que eu era no passado, talvez uma pessoa arrogante, e dentre esses 5 anos eu percebo que eu trabalhei na direção de ser uma pessoa mais persuasiva, uma pessoa mais amável com as pessoas, e hoje eu vejo que eu consigo ser, é sinal de que Deus trabalhou na minha vida e houve crescimento. Se eu desejo ser mais pacífico nos meus relacionamentos, e eu percebo que ao longo desses anos eu consegui ser e alcançar, é óbvio que houve crescimento. Paulo está chamando essa comunidade para ela perceber que no ministério, no chamado, na vida cristã, a estagnação não é o caminho. Deus tem um plano para nós e Ele quer cumprir o seu plano na nossa vida, mas a gente precisa se avançar, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente tem a nossa responsabilidade perante isso. E eu vejo aqui que existe essa preocupação no ministro, no líder que é o apóstolo Paulo para essa igreja. Continue crescendo, continue avançando, porque nem eu mesmo, sendo fariseu dos fariseus, nem mesmo eu sendo um poliglota, nem mesmo eu tendo a capacidade e o desenvolvimento para comunicar com as pessoas, nem mesmo eu que aprendi e que tenho conhecimento do Evangelho, nem mesmo eu que fui alcançado por Jesus Cristo, me julgo ainda ter crescido tanto a ponto de não desejar mais crescimento. Então Paulo está mostrando para aquela comunidade a importância de crescer e se desenvolver na fé. Jesus não havia voltado, eles não sabiam o dia nem a hora que de fato Jesus voltaria para buscar a sua igreja. Então, meus irmãos, o meu desejo nesta manhã é estimular você a olhar para a sua vida, a olhar para a sua fé, a entender que tipo de mudança é necessária para você, faz sentido para a sua vida hoje, e buscar esse crescimento aos pés do Senhor. Eu creio que a igreja precisa orar, eu creio que a igreja precisa ter mais contato com a palavra, eu creio que a igreja precisa se desenvolver também no desejo de ver a melhoria dos outros, de promover melhoria no coração das outras pessoas, não só nas nossas, mas infelizmente algumas lideranças não têm tido essa percepção, estão desviando pessoas para outra direção que não seja a direção do crescimento. Mas Paulo aqui está preocupado. Paulo aqui tem esse desejo de incentivar, de persuadir essas pessoas e mostrar: eu não consegui, mas eu estou buscando, eu prossigo para o alvo, e a maneira que eu busco o meu crescimento é deixando esse passado que às vezes me atormenta, que impede que eu possa avançar e crescer, eu deixo ele de lado e eu olho para frente e prossigo para o alvo. Nós precisamos ter objetivos na nossa vida. Nós precisamos estabelecer metas que vão poder garantir e apontar se estamos na direção certa. Se eu quero ler a Bíblia, por exemplo, em um ano, não será lendo um versículo por dia que eu vou chegar ao meu objetivo no final dele. A única forma que eu consigo ver isso é acompanhando a minha vida diariamente. Se eu estou numa direção e as metas do meu dia a dia confirmam que de fato eu estou na mesma direção, irmãos, é sinal de que o crescimento de Deus tem acontecido na minha vida. Eu penso que o apóstolo Paulo teve esse cuidado de mostrar aos irmãos, cuidado de mostrar a essa amada igreja a necessidade que eles tinham de mudar o comportamento em algumas situações,
de abandonar as coisas erradas, velhas que deveriam ficar para trás e buscar um caminho de crescimento. E o versículo de número 14, ele continua dizendo assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo aqui começa a mostrar uma linguagem que era muito comum na época. Paulo usa a figura aqui de uma pessoa, de um competidor. Duas competições eram muito comuns naquela época, e era uma maneira com que Paulo fazia para poder conectar essas pessoas e mostrar o objetivo do crescimento, como que o crescimento ele se dava. Então Paulo usa a figura aqui de alguém que usa o arco e a flecha para acertar o alvo. E também existe também aqui a figura de alguém que é um corredor e que precisa ali alcançar a linha de chegada. Para Paulo, o dia da vinda de Jesus Cristo, entre o dia da salvação e o dia da vinda de Jesus Cristo, havia ali um período que precisava acontecer o crescimento. Irmãos, ninguém acerta o alvo pegando um arco e uma flecha e atirando de uma vez só. É necessário treinamento, é necessário dedicação, é necessário renúncia, você dispensar um tempo que você poderia estar fazendo outras coisas para se dedicar exclusivamente a atingir o seu objetivo, que é acertar o alvo. Da mesma forma, um corredor, para atingir o seu objetivo, para chegar à linha de alcançar a linha de chegada, ele também precisa se dedicar fisicamente. Ele precisa ali separar tempo, fazer exercícios, praticar aquela atividade mais vezes até alcançar o objetivo final, que é atingir a linha de chegada. Então o que Paulo está mostrando aqui é que ele fazia questão de prosseguir para o alvo, que era o prêmio da soberana vocação em Deus. Então Paulo sabia que havia um tempo determinado por Deus que ninguém sabia, nem ele mesmo, com todo o conhecimento que ele detinha, mas que o final dele seria o dia da vinda de Cristo. Quando Jesus voltasse para buscar a sua igreja, ele teria plena consciência de que ele seria uma pessoa perfeita, porque no dia da volta de Cristo haveria ressurreição e ele não mais estaria naquele corpo que muitas vezes ele desejou que Deus tirasse o espinho da carne. A nossa vida e a nossa caminhada com Deus passa pela mesma direção. Jesus nos prometeu que um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós não sabemos qual é esse dia, mas nós sabemos que a promessa que ele fez à sua igreja, ele há de cumprir. Paulo está dizendo aqui que esse dia tão glorioso, um dia vai acontecer, e é nessa direção que ele caminha, é isso que ele deseja para a sua vida, e o seu trabalho, o seu esforço, a sua dedicação diária, vai nessa direção. Ele quer estar preparado, ele quer estar presente, ele deseja no seu coração vivenciar essa coisa tão extraordinária que Deus vai fazer. Por isso é que ele não desiste de fazer aquilo que é necessário. Nós, como povo do Senhor, precisamos aprender também que é Deus quem nos vocaciona. Primeiro, a vocação aqui, ela tem a ver com aquilo que é um chamado de Deus. É Deus que nos elege, é Deus que nos escolhe. Não é mérito humano, a salvação nunca foi mérito humano, e é isso que Paulo está dizendo aqui, quando ele fala da soberana vocação. É Deus que nos escolheu na eternidade passada, e esse mesmo Deus há de concluir essa grande obra até o dia da vinda de Cristo. Deus tem trabalhado na minha vida e na sua vida também. Deus tem trabalhado no meu coração e no seu coração para que a gente possa ser cada dia melhor, assumindo as nossas responsabilidades como povo de Deus, alcançando e buscando as coisas que Deus tem prometido para nós, nos aperfeiçoando no nosso trabalho. Eu como pastor, o reverendo Carlos Henrique como pastor, Isaías, o José Maurício e também o Alfredo como presbíteros, o presbítero Wellington aqui também que está presente conosco, então, e o presbítero Assi, são pessoas que Deus vem trabalhando e cumprindo ali a sua obra, realizando a sua obra na vida de cada um desses irmãos e também de vocês, meus irmãos, que estão aqui nesta manhã, para que essa obra tão maravilhosa, ela se conclua no dia da vinda de Cristo. Então, o desejo de Paulo
é que essa comunidade, que lá atrás estava sendo confundida por conta de maus obreiros, que Paulo chama aqui de cães no início do capítulo de número 3, essa igreja não saia do caminho, essa igreja não desvie da direção do plano de Deus para cada um daqueles. Da mesma forma, Deus também requer de mim e de você a mesma posição. Ele não nos salvou para vivermos sentados apenas nos bancos. Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um chamado para mim, da mesma forma que Deus tem um chamado para você. E o que Deus espera de você é que você dia a dia alcance, busque esse crescimento e se aproxime daquilo que Ele tem estabelecido para você. E o dia final de tudo isso só se resume quando Jesus voltar. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, essa perfeição que Paulo vinha buscando diariamente, e que nós também devemos buscar, ela já não será mais necessária. Mas até lá, a obra de Deus, ela precisa acontecer na nossa vida. E o que Paulo fala no versículo 15, ele diz que todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse mesmo sentimento. Então olhe que agora, primeiro Paulo diz que ele não se julgava perfeito, que ele estava na direção, no caminho certo, buscando esse dia da ressurreição, da volta de Jesus Cristo, com muito amor no seu coração, com muita fé. E agora Paulo já fala, nós que somos perfeitos. Aqui, meus irmãos, a conversa de Paulo não vai na direção de mostrar que ele já estava, que ele sabia de tudo, que ele não precisava mais de uma mudança na sua vida. Muito pelo contrário, a palavra traduzida aqui para nós como perfeito, não aponta de fato aquilo que Paulo estava querendo dizer àquela comunidade. O que Paulo está dizendo aqui é que ele se sentia uma pessoa madura na fé, ou seja, alguém que buscou toda a sua caminhada com Deus, ser uma pessoa cada vez melhor. Ele era perseguidor do povo de Deus e ele se tornou alguém que era ministro de Deus para proclamar as verdades de Deus ao mundo, para tocar o coração daquelas pessoas que estavam perdidas e através do seu ministério ver pessoas se aproximando da igreja e vivendo a sua fé em Jesus Cristo. A nossa maturidade precisa ir na mesma direção. Eu sinto que nós podemos fazer muito mais do que temos feito, pela nossa habilidade, pelo tempo de serviço que nós já prestamos na comunidade Betel. Nós podemos também aprender a persuadir pessoas e atrair pessoas para este lugar, para que o nome do Senhor seja proclamado e vidas sejam libertas do cativeiro que elas vivem, para que reconheçam Jesus Cristo como o único Salvador. Paulo está dizendo aqui que o caminho do cristão é o caminho da maturidade, é o caminho do estado da vida adulta, de uma vida que entende perfeitamente o seu chamado e o seu sentido. Irmãos, a Betel tem 35 anos. A Betel é uma igreja madura, completamente madura. Ela está no ponto que Paulo está dizendo aqui. Ela atingiu esse estágio, que é um estado tão perfeito, tão maravilhoso, para que a gente possa realmente fazer a obra que Deus tem confiado a nós. E ele diz, tenhamos esse mesmo sentimento. Isso não pode passar pelo coração do pastor Carlos somente, pelo meu coração, pelo coração dos presbíteros, ou apenas de poucos irmãos da igreja. Isso precisa contagiar a todos nós. E não existe forma melhor para que essas coisas de fato aconteçam, se não for pela busca diária de cada um de nós, através dos nossos devocionais, para que a nossa espiritualidade atinja essa maturidade que Paulo está falando. E eu quero dizer que ele diz que se tenhamos esse sentimento, ele ainda vai dizer, se porventura tenhais de outro modo, também Deus vos esclarecerá. Então veja, que ele está mostrando aqui que alguns já atingiram o estágio da maturidade, já tiveram esse esclarecimento acerca da mensagem de salvação de Deus ao mundo, enviando o seu Filho, e permitindo que seu Filho, Jesus Cristo, fosse parar numa cruz e ser crucificado. Mas Paulo está dizendo aqui que a caminhada com Cristo nos leva à maturidade. Por outro lado,
se outras pessoas pensam o contrário. O desejo de Paulo aqui é que Deus traga o esclarecimento a essas pessoas, como trouxe também a sua vida no passado. Nós temos tido a oportunidade, à luz da palavra de Deus, de buscarmos o esclarecimento acerca do plano que Deus tem para a nossa vida, do chamado que Ele tem para cada um de nós, e daquilo que Ele espera que a gente busque diariamente para que a gente atinja essa estatura que Paulo fala aqui aos irmãos filipenses. E ele conclui dizendo assim: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu gostaria de encerrar essa mensagem mostrando que a visão de Paulo como liderança, ela ia na contramão desses supostos obreiros que se achavam perfeitos e que não precisavam de ter melhoria nenhuma na sua vida. Eles achavam que já haviam alcançado tudo na vida, mas o que Paulo fala aqui é que apesar dele também ter alcançado tudo isso, atingido a maturidade, ele não para de interceder por aqueles que não atingiram, para que Deus possa trazer luz à sua mente e ao seu coração, para que eles também entendam essa verdade e se apropriem dela, e passem a viver uma nova vida, viver um novo tipo de espiritualidade, não confiando em si próprios, mas em Deus, entregando sua vida a Jesus Cristo. Mas ele também sabe, irmãos, e ele encerra essa parte mostrando que nós devemos andar de acordo com aquilo que alcançamos. Quando eu olho para Betel, 35 anos, 35 anos de idade, uma idade de maturidade, eu como líder, assim como o apóstolo Paulo, e creio também que as lideranças que estão aqui presentes, elas vão entender que o que Paulo está dizendo aqui é que numa comunidade, seja ela qual for, nem todo mundo estará no mesmo estágio, no mesmo nível de crescimento e de conhecimento. Tem pessoas que estão ainda lá no começo da sua fé, estão ali trabalhando, aperfeiçoando para atingir essa idade madura. Outras já estão próximas disso. Existem pessoas que já atingiram a maturidade, mas o importante é que o que Paulo está dizendo aqui é que, independente do estágio que você tenha alcançado, você já pode fazer e viver de acordo com aquilo que você conhece da sua fé. Se você está no começo, nós que atingimos um pouco da maturidade, a gente precisa ser paciente com vocês, como igreja. Nós precisamos reconhecer e dar o tempo necessário, ajudar os irmãos que ainda não atingiram a maturidade para alcançar isso, ter isso como objetivo de vida. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que, infelizmente, muitas pessoas conhecem, sabem demais, mas usam um conhecimento para humilhar os outros, para diminuir os outros, para dividir a igreja, para fazer com que a igreja não caminhe na mesma direção. E aí o que Paulo está mostrando para esses irmãos é que eles precisavam, para essas pessoas, melhor dizendo, é que eles precisavam buscar esse entendimento, e Paulo não abria mão de pedir a Deus que Deus pudesse abrir os olhos dessas pessoas para que eles pudessem entender quanto seria importante o trabalho deles caminhando na mesma direção, tendo o mesmo pensamento, caminhando juntos, lado a lado, fortalecendo a igreja com conhecimento, com uma vida cristã. Mas não era isso que acontecia. Irmãos, se nós queremos de fato dar demonstrações do nosso conhecimento, nós precisamos fazer o que Paulo está dizendo aqui: andar, dar bom testemunho de fé, sermos pessoas melhores a cada dia, buscar melhorias em Deus, para que Deus de fato trabalhe na nossa vida e no nosso coração, para que a gente possa desejar a cada dia andar de acordo com aquilo que já temos alcançado. Eu tenho certeza que eu ainda tenho muito para crescer. Eu ainda não me sinto o pastor, que seja o pastor para esta igreja ou para outra igreja. Eu tenho aperfeiçoado e buscado conhecimento à luz das Escrituras Sagradas para atingir isso que Paulo chama aqui de maturidade. Mas eu queria saber o que você pensa sobre você mesmo. Você tem andado e você tem praticado,
Você tem dado passos de fé na direção daquilo que você já alcançou, pela misericórdia de Deus? Ou talvez você esteja aí, você que está me ouvindo aqui ou na internet, esteja pensando que ainda falta muita coisa para acontecer na sua vida, para que você possa realmente viver aquilo que Paulo está convidando a igreja de Filipos para viver naquele momento. Deus, eu tenho certeza que tem trabalhado no nosso coração. Deus tem nos dado a oportunidade todos os dias de sermos pessoas ainda melhores do que já somos. E o que Ele requer de nós não é outra coisa a não ser que andemos de acordo com aquilo que temos alcançado. Busque o crescimento na sua vida, irmãos. Continue desejando conhecer mais a palavra de Deus, desejar pregar o Evangelho para aquele que está perdido no mundo. Tenha palavras na boca que possam edificar a vida do outro. Pense nas coisas positivas e deixe para trás aquelas coisas que têm te amarrado, impedido o seu crescimento. Jesus Cristo já fez uma grande obra na nossa vida, nos alcançando. Ele nos plantou numa igreja. Ele deseja trabalhar no nosso coração todos os dias para que sejamos pessoas cada vez melhores. Eu espero que Deus possa ter falado ao seu coração com essas poucas palavras e que Ele possa te despertar da mesma forma que Ele tem me despertado para caminhar na direção do crescimento. Que Deus te abençoe, que Deus continue falando ao coração.